Olá, muito bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Diz a Bíblia. E nessa manhã de segunda-feira, começando a semana, hoje é 14 de dezembro de 2020, nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E eu espero que essa manhã Deus possa falar ao seu coração, possa trazer ânimo a você, trazer consolação também, confiança, e que a sua fé seja edificada na presença de Deus. Nós cremos plenamente na que a palavra do Senhor, que é a Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo, Deus a usa para falar conosco, Deus a usa para nos encorajar, Deus a usa para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. E nessa manhã, junto com vocês, eu quero meditar uma verdade que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu convido você para abrir a sua Bíblia. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 6, 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoados aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, num certo momento, na sua caminhada com os seus discípulos, ele ensinou para os discípulos como que eles deveriam orar. E é interessante porque esse ensinamento de Jesus veio porque um dos seus discípulos perguntou para ele. E isso não está registrado em Mateus, mas ficou registrado em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1 e 2. O Senhor Jesus diz assim que de certa feita Jesus estava orando em um certo lugar. E quando ele terminou, então um dos seus discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou para os seus discípulos, mas ensina-nos a orar. Então Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim, orem dessa forma. E é maravilhoso isso, porque Jesus, ele sendo um homem de oração, a sua vida certamente, a sua vida de oração, instigou os seus discípulos a também quererem aprender a orar como ele orava. Jesus, sendo um homem perfeito, ele era um homem de oração. E, na realidade, todos nós somos chamados à oração. E o Senhor Jesus, ele é o nosso modelo. Quando você lê a respeito, nos evangelhos e mesmo em outras partes na palavra, você vai ver que Jesus, ele era alguém de oração. A sua vida, o seu estilo de vida era um estilo de vida de oração. Podemos dizer que a vida do Senhor era uma oração em si. Mas Jesus, muitas vezes, ele separava momentos específicos para orar. Se você ler, por exemplo, em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Essa era a prática do nosso Senhor Jesus. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Jesus nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Olha que forte essa expressão. Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações. O Senhor Jesus, quando olhamos para ele, era um homem que tinha uma comunhão com o Pai Celeste. Ele era um homem que tinha uma vida de oração. E os seus discípulos, vendo a sua vida de oração, pedem a ele, nos ensine a orar. Somos chamados a orar e Jesus, ele é nosso modelo. E nessa forma que Jesus ensinou, conhecida por muitos, como a oração do Pai Nosso, e que às vezes muitas tradições cristãs, eles simplesmente repetem essa oração. Não que esteja errado você recitar esse modelo de oração, mas muito além do que repetir esse modelo de oração, o que Jesus estava ensinando era o conteúdo, era o coração, era o espírito de oração. O que o Senhor coloca aqui para nós é o conteúdo, aquilo que nós devemos, na nossa vida de oração, cuidarmos para que tenhamos esse modelo nos nossos corações. Não necessariamente para ficarmos repetindo. E muitas vezes algumas pessoas colocam, vamos repetir 10 vezes essa oração, como se a repetição é que fosse colocar Deus, se me perdoe a expressão, como se colocar o Senhor no canto da parede, pressionar a Deus para Ele nos responder. Não é pelo nosso muito falar, não é pelas repetições que Deus nos responde. O Senhor nos responde porque exercemos e oramos com fé. Esse é o motivo. Mas o conteúdo, o que deve haver nessa nossa vida de oração? É isso que Jesus está aqui ensinando para os seus discípulos. E eu queria ressaltar algumas coisas aqui. Esse modelo de oração, na realidade, ele não é em si mesmo totalmente completo, no sentido que Jesus não ensinou mais nada para os seus discípulos além disso. Não. O Senhor ensinou outras coisas. Por exemplo, na sua última reunião com seus discípulos, o Senhor vai inserir algo maravilhoso com relação à oração. Jesus disse, aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai fazer. Aqui Jesus não tinha revelado isso ainda para eles, mas no final, antes do Senhor partir, Ele disse isso. Mas isso aqui é um modelo que os discípulos deveriam estar mirando nas suas vidas de oração. E eu e você que somos chamados a orarmos, somos chamados a ter uma vida de oração. Então, esse é um modelo que nós devemos prestar atenção. Há 6 petições aqui, nesta oração, nesse modelo que Jesus ensinou para os discípulos, nesse conteúdo de oração. 3 petições em relação a Deus, direcionadas a Deus. Ou se a gente pudesse talvez classificar, poderíamos dizer que são 3 petições do interesse de Deus. São os interesses de Deus. E 3 outras petições estão relacionadas a nós, a nossa situação. Então, dessas seis petições, nós deveríamos estar, sempre que levarmos uma vida de oração, lembrando dessas 6 coisas que Jesus está nos dizendo. Pois bem, aquelas 3 primeiras coisas relacionadas a Deus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso está relacionado a Deus, mas as outras 3, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e livra-nos do mal. Está relacionado à nossa vida, está relacionado a cada um de nós. E o que o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele estabelece nesta oração maravilhosa, é a nossa relação com Deus. Jesus vai colocar um padrão totalmente novo aqui para os seus discípulos. Eu imagino que eles nunca tinham ouvido falar nesse aspecto, dessa forma de se dirigir a Deus. Eles colocam, Jesus diz aqui para eles, vocês vão orar assim. E a primeira expressão que Jesus então coloca é Pai, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que estás no céu. Que tremendo isso!
Até aquele momento, todo o Antigo Testamento, todos os santos do Antigo Testamento, todos os heróis da fé, todas as pessoas que tiveram uma comunhão muito íntima com Deus, nenhuma delas se dirigiu a Deus como Pai. Mas agora Jesus abre esse novo caminho. Jesus traz essa revelação de Deus como Pai. E todos aqueles que se relacionam com Jesus têm esse acesso a Deus como Pai. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glórias a Deus, se você crê em Jesus, como eu creio, né? Nós podemos agora ter esse relacionamento com Deus como Pai. E creia, numa verdade, a forma que você vê a Deus vai ser a forma que você vai ter uma vida de oração. A forma que você crê que Deus é seu Pai vai ser a forma que você vai se aproximar de Deus. Se você acha que Deus é um Pai como nós, falhos, um Pai que exerce uma autoridade indevida, um pai que é tirano, ou um pai que é sovina com o filho, ou um pai que não gosta de dar boas dádivas ao filho, um pai que não é normal, você talvez vá se dirigir a Deus dessa forma, crendo assim. Mas mude completamente a sua mente, quebre toda a mentira de Satanás que tenha sobre você. E principalmente, talvez, aquelas pessoas que estão me ouvindo e que tiveram algum problema de relacionamento com os pais, com a figura do pai. Muitos deles têm dificuldade de se dirigirem a Deus como pai. Mas o que Deus, nosso Pai, tem a ver com isso? Com a falha do seu pai terreno? Absolutamente nada. Deus nos amou com amor eterno e de tal forma quis nos chamar para esse relacionamento de pai e filho. Pai nosso que estás nos céus. Somente a partir de Jesus nós podemos dizer agora com Deus Pai. Imagine Davi, que escreveu todos aqueles salmos, ele não se dirigia a Deus como Pai. Moisés não se dirigiu a Deus como Pai, Abraão não se dirigiu. Nenhuma daquelas pessoas que foram notórias pelo seu relacionamento com Deus tinham esse relacionamento que você e eu agora temos a oportunidade. Por causa de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Santificado seja o teu nome, é o nome do Senhor que precisa ser santificado. Deus é santo e quando nos aproximamos dele, cremos nessa santidade dele. Porque ele é santo, nos aproximamos dele. E Deus diz, sede santos, porque eu também sou santo. Venha o teu reino. Este é o desejo de Deus. Deus anela por isso, para que o reino dele venha para essa terra. E Deus nos chamou nessa parceria, Deus nos chamou como seus cooperadores para manifestar o seu reino aqui na terra. Por isso a nossa oração, ela deve ter esse aspecto, em primeiro lugar, dos interesses de Deus. Não ore apenas pelos seus interesses, mas ore pelos interesses de Deus. E que a sua vida expresse o desejo de Deus de trazer o reino dele. E como que o reino dele é trazido? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a vontade de Deus é feita na sua vida e através da sua vida, significa que o reino de Deus está sendo manifesto. Muitos cristãos falam que em querer ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, glória a Deus, e queremos mesmo. Mas nesse tempo presente, mais do que querer que irmos para o céu, devemos desejar, nesse tempo que Deus nos dá aqui, trazer o céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Em todos os aspectos, em todas as coisas que falam do reino de Deus, que falam de fazer a vontade do Senhor, você deve orar sobre isso. Eu e você temos esse privilégio e essa responsabilidade de orarmos a respeito disso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante que Jesus mesmo disse, olha, antes que vocês peçam alguma coisa, o Pai de vocês sabe do que vocês têm necessidade. Mas ainda assim, nós devemos pedir,
O livro de Tiago nos diz, Tiago vai nos dizer no capítulo 4, olha, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E ainda quando vocês pedem mal para esbanjar nos seus próprios deleites. Mas o Senhor, Ele escolheu assim que dependêssemos dEle. E o nosso Pai tem prazer em ouvir as nossas orações. Então, quando você ora por aquelas questões básicas da sua vida, saiba disso, Deus tem prazer em nos responder. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o dia de hoje, é o que vamos fazer hoje. Essa oração não implica simplesmente que você vai cruzar os seus braços e vai dizer, Senhor, me traga o pão. Não. É claro que pela palavra do Senhor, em outros momentos você vai ver isso. Deus está nos chamando nessa vida de oração, mas essa vida de oração traduz no modo de vida, traduz numa prática. Nós vamos orar, Pai nosso que estás nos céus, né? Dá-nos o pão diário, dá-nos o pão de hoje, mas significa que nós vamos depender do Senhor para irmos trabalhar, para termos saúde, para que o Senhor abra as portas para o emprego, abra as portas para os nossos negócios. Deus vai cuidar dessa situação para que o suprimento chegue à nossa casa de uma maneira digna. Deus se agrada disso. Você pode depender de Deus e eu depender do Senhor também para que isso aconteça. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ore por cada detalhe na sua vida. Ao invés de você levantar já preocupado, deixando a ansiedade tomar conta do seu coração, confie no seu Pai Celestial, diga a Ele o que está acontecendo. Ao invés de deixar que a ansiedade, as preocupações do dia, até mesmo com o seu trabalho, com aquilo que você precisa fazer para trazer o seu pão para a sua casa, para trazer o suprimento para a sua casa, você vai falar com Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também quem nos ofendeu. Percebam que aqui há uma condição. Jesus está ensinando para os discípulos que eles deveriam orar para que fossem perdoados, mas eles deveriam colocar isso como a condição de que eles também estão perdoando. Quando nós guardamos a mágoa no coração, a amargura, quando retemos o perdão no nosso coração, é pura perda para nós. Nós precisamos perdoar. E essa oração aqui, esse modelo que Jesus está dizendo, ele está condicionando o perdão de Deus para as nossas ofensas, se nós também perdoamos aqueles que nos ofenderem. Depois você leia Mateus 18, a seriedade que é guardar, reter o perdão nos nossos corações. E saiba de uma coisa, quem vai mais ser prejudicado, aliás, eu acho que praticamente quem é prejudicado é quem não retém o perdão, não é quem ofendeu. Quem ofendeu vai ter que acertar com Deus, mas quem retém o perdão sofre, porque lá no Mateus capítulo 18, Jesus vai falar daquele homem, né, que foi perdoado pelo seu Senhor, mas depois, uma dívida impagável, depois ele não perdoou o seu conservo. E ali depois aquele senhor chama ele e coloca ele e diz, olha, você vai ser entregue aos verdugos. Verdugos na nossa experiência espiritual, são atormentadores. Aquele que não perdoa traz sobre si tamanho mal. Eu quero nessa manhã, começando essa semana, te encorajar. Se há alguma falta de perdão no seu coração, se você ainda não liberou perdão para alguém que te ofendeu, faça isso agora. É nesse exato momento, agora. Diga, Senhor, eu libero aquela pessoa daquilo que ela me fez. Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor abençoe aquela pessoa. Jesus falou que nós devemos orar até mesmo para os nossos inimigos. Livre o seu coração para você chegar diante do Pai e dizer, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. A falta de perdão vai trazer tantos problemas, inclusive enfermidades físicas, né? Não vamos ter tempo para entrar nisso, mas libere o perdão. E não nos deixes cair em tentação.
Ora, devemos orar porque somos tão sujeitos. Né? Esse dia de hoje, essa segunda-feira, Senhor, nos livre, né, de cairmos em tentação. Senhor, dá-nos a graça, né, de andarmos em vitória. Senhor, não nos deixe voltar para aquelas práticas e para aqueles hábitos aos quais nós já vencemos, não queremos cair de novo. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Que Deus livre-nos do maligno. É claro que a palavra do Senhor diz que nós temos autoridade, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Jesus está ensinando aqui para orarmos ao Pai, livra-nos do maligno. Que o sangue de Jesus, né, nos guarde de toda acusação e de todo ataque maligno. Não é bom começarmos o dia com essa perspectiva de irmos ao nosso Pai Celestial, colocarmos a nossa vida, orarmos pelos interesses do Senhor, orarmos para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, nas nossas vidas e onde nós estivermos, e de sermos instrumentos de Deus para trazer o reino dele, para manifestar o reino dele aqui na terra. E dependermos em fé, em confiança, de que Deus vai trazer todo o suprimento para nós, de que o Senhor vai nos guardar de cair no mal, de cair nos laços malignos, que o Senhor vai nos guardar e nos livrar do maligno. Que Deus faça assim essa semana para você e para mim. Esta é a minha oração a seu favor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana maravilhosa para você. E que Deus prospere o seu caminho nessa semana. Que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe as obras das suas mãos. Que a bênção de Deus esteja sobre você e que os seus olhos espirituais sejam abertos para ver o Pai Celestial que você tem em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui às 19h30. Vamos continuar com as lives e temos alguns assuntos para começarmos. Vamos começar talvez com um assunto novo. E você é meu convidado. Convide outros também. E se você foi abençoado nessa manhã, eu quero pedir que você também espalhe essa mensagem, que outras pessoas também sejam abençoadas. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.